Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati, hoje noite dos bodes, porque a gente vai falar de Cavaleiros Templários. A Ordem do Templo é a ordem da regra pela qual os cavaleiros viviam. Traduzido num trabalho primoroso, acho que pela primeira vez no Brasil que foi feito um trabalho tão sério para trazer esse material para a gente da tradução dos originais, um trabalho assim espetacular que o irmão vai comentar com a gente. Só que antes de chamar ele aqui para sentar hoje com a gente no boteco do Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal! Mais uma vez aqui com os bots. Diretamente da nokiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, galera. Boa noite a todos. Bom, hoje um tema super interessante e eu estou bem curioso para conhecer um pouco mais sobre o assunto. Vamos lá. E também se juntando a nós, da Ordem Demolei, Tarsis Valentim. Salve, salve, cavalaria do Brasil! E vamos avançar aí nesses campos de batalha, guiados por nossa regra templária, agora maravilhosamente apresentada pelo Luídio. Salve, grande Luigi. Seja muito bem-vindo aqui no Projeto Mayhem. Como é que você está? Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado aí a todos os co-hosts que estão presentes, pessoal que está na sala e para você que está nos assistindo também. Muito bom dia, muito boa noite, muito paz profunda e muitos TFAs também, porque vai ter bastante bode assistindo. Ai, tem mesmo. Luigi, antes de você começar com a tua palestra, como você é a primeira... O Tarso já veio aqui, ele já está dando risada, porque ele já pode fazer perguntas, né? Mas é a sua primeira vez, então a gente tem que perguntar, cara, como é que você veio parar aqui? Cara, você era pequenininho, estava lá na igreja, na fila da hóstia, aí de repente, demolei, maçonaria, templário, cavalaria, tá, e agora está publicando um livro sobre a ordem, a regra do templo, cara. Marcelo, você definiu bem a minha jornada. Começou realmente na fila da hóstia. O meu padrinho na ordem, faço 20 anos de iniciado esse ano. Eu entrei com 12 anos e o meu padrinho era um acólito da paróquia onde eu frequentava. De fato, foi assim mesmo que começou. E aí, aquele acólito, esse coroinha Carlos Eduardo, meu amigo até hoje, né, me convidou para fazer parte do capítulo. Meus pais não quiseram, mas foram convencidos numa sindicância muito bem feita, e a partir dali começou a minha jornada a partir das portas de um templo maçônico. Eu me lembro, desde a primeira vez que eu entrei no templo, que foi o próprio dia da minha iniciação, que eu fiquei muito encantado, eu sei que você é arquiteto, eu fiquei muito encantado com as ornamentações da sala capitular, e todos aqueles detalhes, e eu tinha uma espécie de fome por entender as coisas, compreender a escolha do arquiteto, do ornamentador, por cada símbolo, por cada cor, por cada detalhe, e foi essa mesma fome que me manteve até hoje, ininterruptamente, aí, ao longo desses 20 anos, viciado nessa brincadeira. E me trouxe, depois me tornei maçom, hoje eu faço parte da estrutura do Grande Oriente do Brasil, e foi motivado por essa vontade de saber, que é muito parecido. Na verdade, a maior parte das vezes eu prefiro comprar livros do que comida. Mas é verdade, foi assim, uma sede. Hoje, como eu faço parte do secretariado, né, como secretário de Educação, eu tenho acesso ao acervo dos livros, e é interessante porque tem coisas que eu descobri, mas elas já estavam sempre ali. E só depois de tomar noção daquilo é que eu percebi, nossa, mas isso estava aqui o tempo todo e eu não tinha notado. E essa sensação da descoberta de algo que parecia óbvio, mas estava velado nos meus olhos antes de que alguém me chamasse a atenção para aquilo, é justamente o sentimento que me motiva a continuar pesquisando maçonicamente, ou trazendo, né, na forma dos trabalhos que a gente desenvolve no Supremo Conselho Demolei, mas também no ensino maçônico, porque você vai replicando esse sentimento na forma do resultado dos seus trabalhos. Você faz isso, por exemplo, com o livro que a gente vai conversar, né? Tem um monte de coisas ali que são óbvias, dependendo das fontes que você vai ler, tem uma facilidade de reencontrá-las, mas o nosso público não tá
preparado para encontrá-lo sozinho. Então, eu sou um pouco de mistagogo, né, no sentido das escolas de mistério gregas, aquele cara que conduz o iniciado, o neófito, pela mão, pelo caminho da iniciação, sabe? Como havia, por exemplo, na escola de Eleusis, né, dos mistérios demetrianos que havia lá, e as pessoas eram conduzidas assim, né, por um psicopompos, né, um indutor de almas. E eu me sinto um pouco nessa responsabilidade no trabalho que eu desempenho. Fantástico. Você preparou para a gente uma apresentação, então, cara, a casa é sua, fica à vontade. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, bastante breve, para a gente aproveitar a parte mais informal da nossa troca de ideias, não ficar muito preso aos slides, tudo bem? De todo modo, me apresentando para vocês, e do ponto de vista acadêmico, eu sou um linguista e teólogo, tenho formação em letras e em teologia, né? Eu estudei na Universidade Federal de Juiz de Fora, fiz algumas pós-graduações de lato sensu, e eu já tinha uma leitura bíblica muito grande nessa época. Antes de fazer a graduação de teologia, eu já tinha lido a Escritura umas 5 ou 8 vezes completas. E eu tinha uma grande arrogância, aquela arrogância que é muito comum aos ignorantes, de achar que eu dominava tudo. Eu manjava tudo de Sagrada Escritura, de hebraico, de grego koine, dos contextos da interpretação teológica. Só que aí eu fui fazer uma pós-graduação em patrística, que é o estudo dos primeiros teólogos, ali no tempo apostólico, no século I, até o tempo de Agostinho de Hipona, ali no século VIII. E quando eu comecei a estudar nessa pós-graduação, eu percebi que eu não entendia nada de teologia, que mesmo dominando muito bem a escritura, dominando muito bem os fluxos teológicos contemporâneos, tinha um gap ali na minha formação, e aí eu completei essa pós-graduação e voltei a fazer a faculdade de teologia. Antes disso, no período em que eu estudei o mestrado de letras, eu trabalhava com latim, mas eu era focado na literatura secular do latim, né? Eu trabalhei com um poeta romano chamado Ovídio, que era muito interessado nos mitos gregos e romanos. Depois eu passei ao Chrétien de Troyes, que é um padre, né, do século XII, francês, ali da Bretanha, aquela parte mais céltica da França, e que ele escrevia sobre o rei Arthur, sobre as batalhas entre os pagãos e os romanos antes da cristianização da Inglaterra, e eu estava muito focado nessas questões. Porém, com o estudo da teologia, eu comecei a trazer o meu saber de latim para esses autores mais eclesiásticos, né? E, no início, eu estava mais interessado em São Beda, um doutor da igreja chamado de Dr. Venerabilis, que viveu ali no século V, mais ou menos, e é um dos principais autores teológicos da Inglaterra, que ele ainda é venerado pela Igreja Romana, mas ele é deixado meio de lado, assim, não é muito estudado em português. Eu gosto muito dos escritos dele. A teologia proposta por ele é muito a base da cavalaria romântica, então você entende muito dos valores presentes nas histórias de Camelot a partir de São Beda, só que aí eu acabei desembocando na obra bernardina, né, em Bernardo de Claraval. E aí, cara, foi um negócio muito louco. Uma transformação, tanto do ponto de vista do meu interesse acadêmico, quanto do ponto de vista espiritual. Porque eu, apesar de ser um cristão muito sincero e também muito arrogante, como eu contei para vocês, né, que eu estou sempre achando que eu já entendi tudo, eu nunca fui muito mariológico. Eu tive uma jornada de rejeição à espiritualidade mariana ao longo da minha vida, especialmente na época da adolescência, né? E também muito influenciado por certas visões protestantes que eu não tinha capacidade de compreender e articular naquela época. E em São Bernardo de Claraval eu descubro um tesouro que eu ainda vou falar um pouco para vocês ao longo dos slides, sobre como que a mariologia e a espiritualidade mariana, elas são um enriquecimento para o cristianismo interior e para a experiência mística de Deus, né, entre o nosso coração e o coração de Cristo. E isso foi uma transformação pessoal, assim, espiritual que aconteceu, muito influenciada por esse grande doutor mariológico aí, que é o Bernardo de Claraval, e que imprimiu essa espiritualidade mariana no cotidiano dos cavaleiros do templo, né? Essa questão que os estudantes de esoterismo que vão nos ouvir gostam muito de chamar pelo nome de sagrado feminino. E é isso aí.
eu, eventualmente, com a colaboração de alguns pesquisadores de outras universidades internacionais, né, uma nos Estados Unidos, uma na França e uma na Alemanha, eu consegui acesso aos manuscritos, né, o mais antigo deles, em Bruges, escrito pela própria mão, não é uma cópia, é um original escrito por São Bernardo, e eu consegui trabalhar com esses manuscritos para poder traduzir os documentos fundacionais da Ordem do Templo, e apesar deles já terem sido publicados no Brasil, há uma novidade metodológica muito grande, um rigor de tratamento nos manuscritos, que é muito legal. Eu estou muito feliz de poder dividir isso com vocês, especialmente agora que já foi financiado. Esse slide inicial, ele mostra um selo, né, o Sigillum Militum Christi, né, que as pessoas estão muito familiarizadas com ele, 2 cavaleiros e 1 cavalo, e esse é o selo original mesmo, a própria cera de vela vermelha que era utilizada pelo mestre do templo para selar os documentos, né, e ele faz parte desse documento que eu traduzi. Mas a maior parte das pessoas não sabem que ele tem um verso, né, que é o Templum Christi, que mostra o Domo da Rocha, a mesquita de Al-Aqsa, lá em Jerusalém. Vamos lá. Normalmente, eu gasto algum tempo, quando eu vou mostrar esse slide para o pessoal, falando sobre a origem da Ordem do Templo. E isso eu considero que não é muito necessário para o nosso público aqui, que já é um pessoal que gosta muito de templarismo, então eu não vou me deter demais. Basta saber que a gente está falando aqui de século XI, né, o finalzinho do século XI, começando do século XII, quando os cristãos da Europa, principalmente a Europa Central e a Europa Ocidental, então nós estamos falando ali de Inglaterra, dos reinos espanhóis que tinham sobrado, então Aragão, restinho de Castela, Galiza e Astúrias, né, o reino de França, o condado de Champagne, o condado de Toulouse, o condado da Provence, né, os reinos que formavam ali os estados papais, que depois a gente chamou de Itália, o Império Germânico, esses reinos, e depois também os reinos bizantinos, lá no finalzinho do Oriente, ali na Turquia, na Grécia, esses povos se unem num mega exército para conquistar de volta Jerusalém. Jerusalém, ela nunca foi uma terra cristã, ela tinha sido dominada pelos povos hebraicos até mais ou menos o momento em que eles foram dominados pelos persas. Depois, os persas liberam os hebraicos do exílio e eles depois são dominados novamente pelos romanos, e há uma guerra judaica no final do século I, ali entre o ano 60 e o ano 70, no qual as etnias restantes dos judeus se rebelam contra o poderio romano, só que eles não tinham a mínima chance. O Império Romano era uma potência militar imbatível naquele tempo. E aí eles são completamente esmigalhados, né? A maior parte o que a gente chama de tribos de Israel desaparece por causa desse extermínio, né? A maior parte delas nunca foi reencontrada. Das 12 tribos, que na verdade são 14, a gente tem 2 sobreviventes. E o templo é destruído, né? Os principais landmarks, as obras arquitetônicas que a gente ouve falar ao ler o Evangelho, ou ao escutar o Evangelho, elas não existem mais por conta dessa destruição. E aí a terra ali do Levante, da Palestina, ela fica arrasada até o ponto em que ela começa a ser tomada pelos povos islâmicos, né, que também são povos de diversas etnias, alguns africanos, alguns da Ásia Menor, alguns da Península Arábica, e aí eles estão ali no século XI pulverizados, né, em pequenas cidades-estado, em pequenos povoamentos. Então, quando chega esse exército cristão, eles tomam a maior parte dos principais pontos da Palestina e do Levante, né, que a gente chama de Terra Santa, né, e formam 4 reinos cristãos ali. O reino de Jerusalém, que é o principal deles, o condado de Edessa, o condado de Trípoli e o principado de Antioquia, né? E eles elegem como principal governante desse lugar um cavaleiro, que é o Godofredo de Bouillon, que era um conde, né? A terra dele fazia parte de onde hoje a gente chama de França, mas não era exatamente França naquele tempo. E o Godofredo era um homem muito justo, ele é escolhido para se tornar o rei de Jerusalém, e ele não aceita, ele diz que em Jerusalém o único que é digno de usar uma coroa é Cristo. E aí ele assume o título de protetor do Santo Sepulcro, funda a primeira ordem de cavalaria cristã, que é a Ordem dos Cavaleiros do Santo Sepulcro, que é uma espécie de guarda real, né? Eles não tinham
um caráter belicoso, no sentido de serem batalhões para a guerra, né? Eles eram uma guarda pessoal, como a guarda pretoriana no Império Romano, né? Ficava ali responsável pela dignidade da pessoa do imperador. Só que tão logo Godofredo morre, o seu irmão Balduíno de Boion assume como rei de Jerusalém. Para ele não tinha nenhum pudor de usar a coroa de Cristo em Jerusalém. E o rei Balduíno, ele tem um problema muito sério, porque a Terra Santa tinha sido conquistada, mas não havia ali uma estrutura de país. Eles não tinham escolas, cartórios, hospitais, não tinha nada de fato que, do ponto de vista institucional, para que as pessoas pudessem viver e o reino ser um reino funcional. Então ele começa a voltar as suas atenções e os seus apelos aos nobres, né? Não só aqueles que tinham retornado para a Europa continental, mas aqueles também que estavam presentes ali, para que ele pudesse começar a criar essas instituições. Então ele vai ter, das mãos do bem-aventurado irmão Geraldo, que é o fundador da Ordem de Malta, né? Que naquele tempo chamava-se só Ordem de São João, ele tem a força hospitalar, criada ali, né, na forma de uma ordem de cavalaria que também tem aspectos médicos, né, terapêuticos. A gente vai ter também a ordem de São Lázaro, a gente vai ter a ordem de Nossa Senhora Germânica e a gente vai ter a ordem do Templo, né, que seria ligada especificamente à figura de Jesus Cristo, que seria a polícia militar daquele reino. Então, esse primeiro grupo de cavaleiros templários, eles tinham uma função estritamente policial. Eles guardavam a cidade, rondavam, né, cuidavam de limites, e eles não tinham uma função de guarda peregrinal, né, uma polícia rodoviária, da maneira como a gente imagina, até porque eles eram muito poucos, e também porque o fluxo de peregrinos demorava meses para ir da Terra Santa até a Europa e voltar. Não seria nem fisicamente viável. Eles só faziam pequenas escoltas nesse primeiro momento, entre caravanas que iam entre esses 4 estados pequenininhos, né, que daria ali, nas medidas de hoje, cerca de 50 quilômetros de distância do mais distante até o mais próximo. E o Hugo de Payens era um nobre, né, ele fazia parte da comitiva, ele era um vassalo de um conde muito importante da Europa continental, que era o conde Hugo de Champagne, e que era, por sua vez, um vassalo direto do rei de França. E o Hugo de Payens, ele decide, apesar de ser casado, não mais retornar para a Europa. Ele decide ficar em Jerusalém e ele se dedica a encabeçar essa guarda policial, essa polícia militar, né, do rei Balduíno. E ele consegue como quartel-general as ruínas do antigo templo, porque aquela elevação, o Monte do Templo, é o ponto mais alto de Jerusalém. Então é o melhor lugar para montar uma atalaia da qual você consegue ver o entorno. E aí eles usam essas ruínas que os islâmicos já no século IX ali, tinham começado a fazer suas próprias construções, e é muito interessante porque na cabeça desses cavaleiros, aquelas construções islâmicas eram as próprias construções do Templo de Cristo. E é por isso que eles usam o Domo da Rocha no verso do selo, porque eles acreditavam que o Templo de Salomão era o próprio Domo da Rocha, eles não sabiam que ele tinha sido demolido e reconstruído, né? E eu fico imaginando, hoje a visitação ao Domo da Rocha ela é proibida, né? Por questões diplomáticas internacionais, ela está sob guarda do povo palestino, mas fica cercado do exército de Israel e há um acordo internacional para que ninguém possa ter acesso para evitar ataques terroristas e tudo mais. Mas eles disponibilizam que a gente possa ver em 360 graus, né, o interior do domo. E eu fico imaginando o dia a dia cotidiano dos caras acordarem e assistir a missa naquele lugar, sobre a mesa de Abraão. Nossa, inacreditável demais. Bom, essa daqui é uma pintura sobre a conquista de Jerusalém na Primeira Cruzada. Vocês vão notar que tem várias pessoas com cruzes, mas as pessoas não são cavaleiros templários. É porque os cruzados como um todo usavam cruzes, todos esses cristãos, para se reconhecer uns aos outros no esforço de guerra, e é por isso que o nome é cruzado, porque você tomou a cruz. Demoraria aí algumas décadas para a cruz vermelha ficar como um símbolo de prerrogativa dos cavaleiros do templo. E esse Domo da Rocha que eu citei está aqui atrás, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, né? É essa construção dourada que está lá até os dias de hoje, e é uma coisa, de certo, maravilhosa. O mestre Hugo, como eu falei para vocês, era um barão
ele era casado e vassalo do conde de Champagne, né? Perdão, cliquei 2 vezes. Ele era um homem muito simples, apesar de ser da pequena nobreza, né? Ter seus títulos seria equivalente a uma espécie de prefeito nos dias de hoje, né? Do ponto de vista das áreas que ele geria, mas ele era um homem muito simples e muito dado a essa questão ascética, né? Inclusive do ponto de vista assim, no casamento, os registros dizem que ele era muito casto, ele nem gostava de ficar próximo da esposa, porque ele considerava que só o contato reprodutivo era interessante aos olhos de Deus. Então ele já tinha em si essa disposição monástica. E aqui tem um retrato dele que está no Museu de la Croisade, né? Que fica na França, e tem pinturas feitas com base nos manuscritos de todos esses personagens importantes, né? E outra coisa interessante que eu gosto muito de chamar a atenção dos meninos é que essa pintura mostra muito bem como era a roupa de um cavaleiro da Ordem do Templo. Eles não usavam elmos na forma de balde fechados, eles não usavam peças de armadura de placas, era só uma roupa de cota de malha, que é esse tecido de elos de metal trançado, uma túnica, porque a cota de malha esquenta muito ao sol, e o manto de lã, sem nenhum outro tipo de adorno, sem nenhum outro tipo de equipamento. Até porque, como eles lutavam contra essas populações islâmicas, né, especialmente os árabes, esses grupos militares, eles tinham um estilo de combate muito veloz, né? Eles lutavam montados e com arquearia. Se você tivesse com uma armadura muito pesada, você não teria como lutar contra esses caras que lutam num estilo ninja, sabe? Que é de um combate muito veloz, e aí isso seria passado muito fácil, pisoteado, esmagado dentro da sua própria lata de sardinha. Então, não tinha muito, do ponto de vista dos Cavaleiros do Templo, essa coisa que a gente tem no imaginário do videogame, daquelas ombreiras grandonas de Warcraft, das couraças metálicas, dos elmos em forma de balde com uma cruz dourada na frente. Isso é tudo criação fantástica, né? Eles usavam só mesmo cota de malha e túnicas leves. E aí, o mestre Hugo, só voltando de novo, ele juntou para si um grupo de 9 cavaleiros, né, com ele próprio. E os documentos falam dos nomes desses 9 cavaleiros, exceto de 2, que têm os pseudônimos de Rossal e Gondamer. Hoje os historiógrafos tendem a acreditar que é mais plausível a hipótese de que esses 2 eram portugueses, esses 2 que não tinham nome. E a maior parte dos outros estavam dispostos ali nas terras que hoje a gente chama de França e Suíça, né? Nas terras francas da Gália, das Gálias. Alguns da Provença, que é a parte mais brigona da França, que fica ao sul, ali, próximo de Marseille, próximo de Mônaco, próximo da Itália, e alguns ali da Borgonha, que é a França mais montanhosa, né? Onde eles fazem os queijos, fazem os vinhos. E esse grupo de 9, muito rapidamente, já se tornou um pequeno exército de alguns 200. E eles atraíram a atenção de um intelectual importantíssimo que havia naquela época, que era o abade de Claraval. O abade Bernardo, ele era filho de uma baronesa, né, chamada Helena de Montbard. E essa Helena de Montbard era a irmã mais nova de um cavaleiro que era parte desse grupo original, chamado André de Montbard. O André de Montbard, inclusive, foi o 4º mestre da ordem. Depois da morte do mestre Hugo, a gente teve o Roberto de Craon, por exemplo, que foi o 2º, depois teve o Bertrand de Blanquefort, que foi o 3º, e, por fim, o André de Montbard assumiu. Mas ele já estava na fundação ali em 1118. E ele apresenta, né, por meio de cartas, esse projeto ao abade Bernardo, e o abade Bernardo, ele era um tipo de intelectual daqueles que todos os reis gostam de puxar saco, sabe? Ele tinha um prestígio político muito grande, tanto que ele havia sido, inclusive, cogitado para assumir o pontificado, e ele próprio recusou, porque ele tinha interesse não político em si, mas acadêmico. Ele era da OSB, a Ordem dos Beneditinos, né, a Ordo Sancti Benedicti, e ele promoveu uma reforma a partir da abadia de Cité, onde ele morava, e que criou um ramo novo de beneditinos, chamado de o ramo cisterciense, que tem muitas modificações em relação aos beneditinos da estrita observância, porque o São Bernardo acreditava que os beneditinos estavam com um tipo de vida muito laço, muito
muito frouxo, né? Sem muito rigor. E aí ele cria essa reforma, né? E passa a usar um hábito branco, né? Por isso que ele usa a túnica branca, o São Bernardo. Acho que vai ter uma pintura dele daqui a pouco para mostrar para vocês. E aí, São Bernardo, ele já tinha uma tese que ele estava desenvolvendo há algum tempo, muito interessante, que era a ideia de que as confusões que estavam acontecendo na Terra Santa se deviam ao fato de que os militares europeus, eles, apesar de serem cristãos, tinham um modo de vida pagão, porque eles procuravam mulheres para poder ter intercursos sexuais sem que eles tivessem algum tipo de vínculo matrimonial, porque eles saqueavam as cidades que eram conquistadas, porque eles se entregavam à bebida e tudo mais. E São Bernardo acreditava que se houvesse um modelo militar que fosse também, ao mesmo tempo, eclesiástico, que fosse também dado aos modos de votos, juramentos e promessas feitas pelos monges, que esses cavaleiros se tornariam imbatíveis, porque eles estariam fazendo a vontade de Deus, né? Estariam em uníssono com a vontade de Deus. Então ele começa a defender essa tese e escreve uma proposta chamada De Laude Novae Militiae, né? O elogio à nova cavalaria, ou por uma nova cavalaria, ou por uma nova guerra, ou por um novo militarismo, né? É uma palavra, uma expressão locucional polissêmica, de muitos sentidos. E aí, São Bernardo defende esse modelo, e como ele tinha como eu posso dizer, um prestígio muito grande, todo mundo entra nessa e começam a surgir várias ordens militares, né? Hoje, vendo em retrospecto, chegaram a haver mais ou menos umas 500 ordens religiosas militares, cada uma delas com um carisma diferente, né? Uma para hospital, uma para polícia, uma para conhecimento, uma para infectologia, uma para guarda real, e assim sucessivamente, infindáveis ordens, né? Incontáveis e inúmeras centenas de ordens foram aparecendo, mas a principal, o case que ele utiliza para poder vender essa ideia é a Ordem do Templo. Então ele convida o mestre Hugo ao Concílio de Troyes. O Concílio de Troyes era uma reunião que aconteceu na França, em que todos os bispos do mundo foram convocados, ali em 1128, para poder debater sobre essa questão do que seria feito com as terras conquistadas na Terra Santa, né? Como que seriam lidados com esses problemas materiais, quem que seriam instaurados como reis, como que seriam as sucessões, todas essas questões. Um concílio é uma reunião mundial, né, da igreja, e ela só acontece em momentos muito nevrálgicos, quando as polêmicas muito sérias estão perto de estourar, né? A gente conhece na escola alguns muito famosos, como o de 325 em Nicéia, né? Em que os bispos decidiram quais eram, de fato, os livros que faziam parte do cânon bíblico e quais eram livros considerados por essa comunidade cristã falsos. A gente teve, por exemplo, um exemplo que eu gosto de dar demais, é um que, inclusive, é registrado na Bíblia, lá no capítulo 20 do livro de Atos, o Concílio de Jerusalém, em que os apóstolos caíram no pau porque alguns acreditavam que você só podia ser cristão se você tivesse uma ligação étnica com o cristianismo, se você fosse filho de cristãos, assim como é no judaísmo. E outra parte, né, dos apóstolos achava que não, qualquer pessoa que queira pode tomar os votos e se tornar um cristão, ser sacramentado e fazer parte da comunidade. E aí eles quebraram o pau até decidirem que qualquer um podia fazer parte. E assim, ao longo da história, houve muitos outros concílios, e no momento da Idade Média, essa decisão sobre o que fazer com as terras da Palestina que tinham sido conquistadas na Primeira Cruzada motivou o Concílio de Troyes. E aí foi ali que o Papa Honório soube do projeto da Ordem do Templo, dessa polícia militar de Jerusalém, e concordou em transformar aquilo, estatizar esse projeto, que era um projeto local da Diocese de Jerusalém, ele transforma num projeto mundial. E aí vários reis, representados pelos arcebispos presentes nesse concílio, doam terras em vários lugares da Europa para essa organização se constituir. E o mestre Hugo empreende uma jornada em vários lugares, a gente tem registros nos cartulários da ordem, né, são documentos que existem até hoje, mostrando que ele passou pela Escócia, que ele passou pela Bélgica, que ele passou pela Espanha, que ele passou pela França, Itália, Suíça, Alemanha, Polônia, vários desses lugares, fundando casas templárias,
aceitando no serviço da ordem cavaleiros que vinham do serviço desses reis, tomando castelos, constituindo fazendas, porque aí as produções desses castelos controlados pela ordem, né, a lã, os grãos, eram mandados para a Terra Santa para poder fazer com que o esforço de guerra continuasse sendo sustentado. Então, isso foi uma questão que acabou transformando a Ordem do Templo na maior potência militar do mundo naquela época, porque eles tinham uma capilaridade de estrutura que chegou a 480 castelos espalhados ali em Europa, África e Ásia, né? A maioria na Europa mesmo, mas a África e a Ásia também, alguns pouquinhos, em castelos nas ilhas do Mediterrâneo, né? Castelos em algumas ilhas do Atlântico, e eram extremamente capilarizados, inclusive de forma que o carisma da ordem começa a se diversificar, e eles passam de um papel estritamente militar a também um papel diplomático, econômico, né? Acadêmico e de muitas outras formas a mais. Esse daqui é uma pintura que está no Museu do Prado, na Espanha, do Abade de Claraval, São Bernardo. Né? E o título dele de doutor da igreja é Doctor Mellifluus, igual eu falei um pouco mais cedo que o do São Beda é o Doctor Venerabilis, né? Santo Tomás é o Doctor Angelicus, e assim sucessivamente. Cada um dos doutores, desses santos que são doutrinadores do cristianismo, tem um título doutoral. Né? O de São Bernardo se deve ao fato de que ele era um mestre tão exímio da oratória que as suas palavras soam como mel, por isso melífluo, né? O doutor das palavras doces. E ele tinha uma ligação muito grande, como eu falei com vocês, com a espiritualidade mariana, que de alguma maneira transborda da sua teoria e passa a fazer parte da espiritualidade templária. Aí, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a genealogia da regra. Como eu disse para vocês, São Bernardo de Claraval era um monge beneditino e que tinha promovido a reforma cisterciense. Mas todo o monasticismo cristão ele descende de uma espiritualidade, de uma teologia vinculada à obra de Santo Antão, o abade, né? Que era um monge egípcio vinculado à igreja de Alexandria, mas que morava nas cavernas do deserto. E ele tinha um discípulo, que depois também se tornou um doutor da igreja, que é Santo Atanásio, que documentou essa espiritualidade, os ensinamentos dados por Santo Antão, e isso se dividiu em dois grandes ramos, uma árvore com dois grandes ramos de espiritualidade monástica. A árvore eremítica, dos monges contemplativos que vivem sozinhos, e a árvore cenobítica, que são os monges contemplativos que vivem em comunidade, nos mosteiros. Né? E a regra de Santo Antão e os documentos monásticos deles são muito pequenininhos. Então, à medida que o tempo foi passando, eles foram elaborados por um grande doutor, que foi São Bento de Núrcia, né? Um bispo europeu importantíssimo, que criou aquilo que a gente entende como o monarquismo ocidental, essa ideia do monge que mora no convento, que acorda, entra na cela, vai na missa, lê a Bíblia o dia inteiro, fica em silêncio, tudo isso nasce dessa espiritualidade beneditina. E aí as regras de São Bento, apesar de mais elaboradas que as que foram escritas por Santo Antão, elas ainda são mais simples daquelas que foram escritas por São Bernardo, com base na espiritualidade beneditina. Uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção para vocês, aqui nesse vitral que mostra uma imagem de São Bento, a gente tem ele segurando essa férula, ele era um bispo, né? Então a gente tem ele segurando essa férula episcopal. E é interessante que aqui mostra de fato o que é o símbolo da cruz beneditina, ou de São Bento, que não é aquele medalhão que a gente está acostumado a ver as pessoas utilizando. Aquele surgiu no século XVI como uma comemoração, né, de um jubileu de alguns séculos da ordem beneditina. Foi feito por um frade alemão, o desenho. Esse daqui, de fato, é o símbolo proeminente de São Bento, que resume, de uma maneira mistagógica, ou seja, apenas pela emoção da lembrança, o núcleo teológico que estava ligado à espiritualidade monástica, que vai chegar para a gente lá nos Cavaleiros Templários. Qual que é esse núcleo? Uma imprecação, uma ordem, que em latim se diz ora et labora. Rezai e trabalhai. Aqui a gente tem a cruz, que representa a parte da espiritualidade interna, e a gente tem o arado, essa coisa em forma de tridente aqui, na verdade são os cabos de um arado manual,
você coloca o cavalo ou uma vaca para poder puxar o arado, segura ele pelas pás e ele vai sulcando a terra, né? É a parte externa do trabalho. A gente tem a parte interna, espiritual, o ora, e a gente tem a parte manifesta do trabalho, o labora. Não adianta você só ser contemplativo sem manifestar essa contemplação na forma da obra, da opus, das ópera, né? Que é o plural de opus. E, da mesma maneira, não adianta você só trabalhar como um burro, sem refletir, sem internalizar, sem ter também a inspiração que conecta esse trabalho a um intento, a uma vontade superior. Então, esse dístico beneditino, que é muito importante, ele é traduzido aí por esse sinal mistagógico muito interessante. E é isso aí. Seguindo aqui. Como eu contei para vocês antes, a Abadia de Cité foi o lugar onde São Bernardo viveu primariamente e promoveu essa reforma do beneditino, incluindo nele, por exemplo, as observâncias marianas, né? O ofício da Imaculada, que é uma observância mariana monástica muito interessante também, e o lugar existe até hoje. E aí, então, a gente tem esse pequeno gráfico. Eu adoro usar esses gráficos de fluxogramas para poder explicar genealogias de texto, para as pessoas entenderem melhor como que existe uma espécie de genética entre os textos, né? Uma relação parental entre eles. E a gente começa, então, na regra de Santo Antão do Deserto, que é aquele monasticismo muito incipiente da Idade Antiga, antes de haver, por exemplo, no tempo da perseguição dos cristãos. E aí isso influencia São Bento, já num tempo em que, de comecinho da Idade Média, a criar um monasticismo parecido com aqueles de filme, que a gente vê dos monges lá cuidando das vaquinhas, no mosteiro, todo mundo de preto e tudo mais, fazendo cerveja. Esses dois juntos motivam a criação da regra de Cister, né, que foi escrita por São Bernardo, e que é uma regra bem mais intelectual. Os monges cistercienses, eles não só oram e trabalham, eles também leem muito, né? Eles não estão dedicados também só a ofícios produtivos, como o curtume para fazer couro, a padaria, né, a panificação. Não, eles também leem livros, propõem teses teológicas nas universidades. Então, é um monasticismo muito universitário, né? Num tempo em que as grandes universidades, essas que eu tenho, inclusive Colne e Sorbonne, já existiam naquele tempo, né? São Bernardo foi formado lá na Universidade de Sorbonne. E, além disso, ele tem também adaptações militares, porque, por exemplo, na regra de São Bento, os monges jejuam todos os dias, e um soldado não poderia jejuar todos os dias, porque senão ele não ia aguentar levantar a espada. E aí o mestre Hugo, como era um cavaleiro muito experimentado, ele coescreve a regra junto com São Bernardo, de forma que ela esteja adaptada. Então, eles, por exemplo, não precisam fazer as mesmas abstinências. Eles podiam comer carne 3 vezes por semana, por exemplo, para poder se fortalecer. Ele também tem uma grande influência da regra de Santo Alberto, que é a regra da Ordem do Carmelo, né? Os irmãos carmelitas, que são profundamente marianos também. Isso porque a Ordem do Templo ela só tinha dispensa no momento original para ter cavaleiros, que eram os nobres, e sargentos, que eram os plebeus. Mas eles precisavam ir à missa todos os dias. Então, eles pegavam padres carmelitas emprestados para poder conviver nas casas templárias e celebrar e ministrar os sacramentos para eles. Então, a regra de Santo Alberto ela também influencia muito por conta dessa presença carmelita. E aí, quando a Ordem do Templo cria o ramo dos capelães, isso muitas décadas depois, né, não é objeto desse livro, eles passam a tomar o hábito marrom, que é o mesmo hábito dos carmelitas, justamente por conta dessa influência. E também eles não utilizavam o rituale romanum, né, o missal romano. Eles usavam o missal de Jerusalém, que hoje é uma mega raridade, né? A liturgia de Jerusalém, ela só foi preservada na Ordem do Carmo e na Ordem do Santo Sepulcro, e mesmo assim não há autorização para novas casas utilizarem, né? Quando há novas casas dessas ordens surgindo, elas utilizam o ritual romano normal, né? O missal de Paulo VI, ou o missal de Pio V. E então, por isso, se tornou uma espécie de relíquia litúrgica, né? O missal que era utilizado por eles. Então, usando todas essas influências, né? De um monasticismo que começa no Egito, passa para a Itália, entra na França, traz também coisas vindas da Palestina, né? Todas essas aqui são coisas vindas de lá. A gente tem a liturgia do Santo Sepulcro, a regra do Carmelo, que é uma montanha em Jerusalém,
onde morava Santo Elias, e as adaptações militares da Primeira Cruzada dos Quatro Estados. Isso culmina nesse documento, que é a regra do templo. E o que é a regra em si, né? A regra em si, ela é uma carta normativa. Ela foi apresentada naquele concílio, os bispos todos olharam, leram, palpitaram e aprovaram. Isso aqui que está, essa iluminura que está desenhada nesse slide, é uma representação, né, da conquista de Jerusalém, e é um pequeno fragmento de um pergaminho que tem o mapa de Jerusalém, desenhado em 1099, pelos cruzados depois da conquista, né? E aí ela mostra um cavaleiro templário e confirma aquilo que eu mostrei para vocês, né? Que eles só usavam a cota de malha e a túnica de linho, mais nada, né? O elmo que eles usavam nem sempre era um elmo de verdade, eles costumavam usar uma coifa, que é tipo uma touca, só que feita com a cota de malha. E alguns usavam o casque, que é esse que está representado aí, que é só uma casquinha, um piniquinho, que colocava em cima da cabeça mesmo. Era o único tipo de elmo, ou com a guarda de nariz ou sem, normalmente sem mesmo. Era um tipo de armadura muito simples, até pelo fato de que eles consideravam que se você fosse morto em batalha, isso era a maior honra que poderia acontecer. Você seria automaticamente santificado por ser martirizado pela causa de Deus. A regra, ela tem 72 artigos, né? E esses artigos versam sobre o cotidiano dos cavaleiros. Ela é dividida em classes, porque os cavaleiros eram também divididos em classes, que eu chamei há pouco tempo atrás de ramos, era o termo correto, né? Alguns cavaleiros, alguns membros da ordem, que são os cavaleiros de fato, eles eram nobres. Se você não fosse nobre, você nunca poderia se tornar um cavaleiro. Você se tornaria um sargento e usaria a túnica negra. E a ordem também, ela não transformava ninguém em cavaleiro. Você deveria ter sido investido ou armado como um cavaleiro antes de ser recebido na ordem. Se você nunca fosse, e o seu voto fosse permanente, continuaria naquela mesma situação para sempre. Ela não tinha o poder da outorga de nobreza, né? Por isso ela só fazia recepções, não fazia iniciações. E a admissão da ordem era uma admissão muito simples, e ela está descrita nesse documento, né? Ela era basicamente um período de noviciado, ao qual a pessoa que tinha vontade de participar de uma casa templária pedia para poder morar ali com os cavaleiros durante um tempo. E ela, já a partir desse primeiro dia, ela se comportava como alguém membro da ordem, acordando nos mesmos horários, tendo as mesmas tarefas, submetido às mesmas coisas que os cavaleiros estavam submetidos, enquanto todos os membros da casa observavam se esse cara dava conta, já desde o primeiro dia dos cotidianos deveres que a organização tinha. E aí, passado algum tempo, que a regra não estipula, né, mas ficaria a critério de cada mestre local, né, que tinha o nome de comendador, o comendador, que era o chefe daquela casa, como se fosse o abade, né, o prior da casa, esse comendador, ele, em algum tempo, que podia demorar um dia, podia demorar anos, ele diria, esse cara está pronto. E aí ele convocaria no domingo um capítulo, que é uma reunião dos membros daquela casa, e eles votariam sem a presença do cara. A gente acha que ele pode entrar, a gente acha que não pode. E se ele tivesse sido aprovado pelos irmãos, aí depois da missa ele escrevia o nome no livro e recebia a túnica, que é chamada de surcote, que seria branco se ele fosse do ramo dos cavaleiros, preto, se ele fosse do ramo dos plebeus, dos sargentos, e mais futuramente, nas décadas seguintes, ele seria marrom se ele fosse do ramo dos capelães, se ele fosse um padre ordenado, né, para celebrar a missa. As regras, elas determinam, a maior parte delas, coisas relacionadas à vida cotidiana dos cavaleiros, como, por exemplo, a quantidade de comida que eles deveriam, o quanto e quando eles poderiam dormir, as relações deles com o ambiente, uns com os outros, né? Por exemplo, eles não tinham a permissão de trocar de roupa, eles só tinham uma roupa, e aí, se ela rasgasse, eles remendavam a roupa e continuavam remendando, até que ela não pudesse mais ser utilizada. Aí, quando ela estava completamente inutilizada, aí eles podiam receber uma nova, e aquela outra era queimada, né? E assim sucessivamente, eles não tinham liberdades para praticamente nada mesmo, até por conta
do voto de obediência, no qual você renuncia à sua liberdade e à cidadania, né, como vassalo de algum rei ou de qualquer outro nobre, e você passa a ser um vassalo da ordem, respondendo especificamente à ordem e não ao lugar onde você nasceu, né? Você deixa de ser um cidadão do lugar para ser um cidadão da ordem enquanto Estado. Outra coisa interessante também que tem é que eles tinham que dormir vestidos, né, usando a cota de malha e com a luz acesa no quarto, porque eles tinham um medo muito grande de contatos homossexuais entre os cavaleiros por conta de viverem sozinhos e entre homens e na guerra e nos mosteiros a vida inteira. Então havia uma questão muito grande do quarto comum, de todos eles se vigiando e com a luz acesa para poder evitar impulsos homossexuais, tadinhos. Essa questão dos costumes é interessante também, porque apesar de serem cavaleiros e soldados militares, no caso dos sargentos, né, que não eram ordenados, os templários eles tinham que cumprir também as mesmas obrigações dos monges. Então, eles não tinham a permissão, por exemplo, de faltar à missa. No campo de batalha, naquele dia, eles tinham que ir à missa. Então, o padre ia com eles para a guerra, para poder, em algum momento que estivesse descansando lá, celebrar e dar a comunhão para todo mundo. De 3 em 3 horas, eles tinham que celebrar o ofício divino, que hoje a gente chama de liturgia das horas. Meia-noite, 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde ao anoitecer, que é o ângelo, 9 da noite, a véspera, e depois meia-noite de novo, e assim sucessivamente. Eles estavam lá dormindo, tocava o sino 3 horas da manhã, levantava todo mundo, ia lá, rezava 10 minutinhos, voltava, dormia de novo. Tocava o sino de novo 6 da manhã, assim de 3 em 3 horas, o dia todo, não importa onde eles estivessem, né? Só que o breviário que eles usavam, breviário é o nome do missal pelo qual se reza a liturgia das horas, né? E o breviário da Ordem do Templo, que é o breviário de Jerusalém, ele é muito menorzinho, para eles só rezarem ali 5 minutinhos e 15 minutinhos e voltar a dormir de novo. Porque se fosse da maneira como os monges das outras congregações fazem, eles não iam aguentar, né? Ficar lá 1 hora rezando o texto de 3 em 3 horas no dia inteiro, a noite inteira, não teria condição. Ele ia dormir, tomar porrada, dá muito problema. E a questão litúrgica também era muito simples. Apesar deles assistirem à missa todos os dias, era uma missa de uma meia horinha só, né? Bem menor do que a de hoje. Havia uma pequena partilha da palavra, um pequeno ofertório e a comunhão, né? E a comunhão era feita também sem partículas, não eram hóstias, era pão mesmo. E aí rachava o pão, como a gente vê, por exemplo, nas igrejas orientais, né, hoje em dia. E aí divide aquele pão entre todas as pessoas, de forma que o pedacinho do pão depende de quantas pessoas estão presentes. Se tiver muita gente, você come só um farelinho mesmo. E se tiver pouca gente, você come um nacão de pão na hora de comungar. É bem interessante. As observâncias religiosas deles também eram muito interessantes, e eu não gosto muito de falar isso para deixar de surpresa para o livro, mas a Ordem do Templo ela tinha um martirológio próprio. Isso é sensacional. Um calendário litúrgico de santos que eles veneravam, diferentes das datas e das observâncias que havia no calendário normal. Então, havia a devoção templária por alguns santos muito específicos, sendo que o principal deles é a própria Virgem, a Santíssima Bem-aventurada Virgem Maria. Isso porque o local onde é o centro da espiritualidade templária é o próprio templo. Por isso que a ordem tem esse nome. E o templo ele é importante porque era nele que estava guardada, sobre a pedra, né? A mesquita chama Domo da Rocha, porque dentro dela tem uma rocha, uma pedra plana, que os hebreus, no tempo do Templo de Salomão e depois no tempo do Templo de Zorobabel, usavam essa pedra, essa mesa de pedra, para colocar a Arca da Aliança. Ali era o Sanctum Sanctorum. E a Arca da Aliança era importante porque era dentro dela que estavam guardados os sinais físicos da presença de Deus, a Shekinah, né? Que eram as pedras de Moisés, o maná do deserto e o cajado de Arão, né? E esses objetos eles desapareceram na Guerra Judaica, né? Com a destruição do Segundo Templo, como eu falei para vocês ali entre o ano 60 e o ano 70, no século I. Só que os Cavaleiros do Templo eles veneravam não a Arca da Aliança física, material, aquele baú onde dentro estava o verbo divino. Eles veneravam a Arca da Nova Aliança, um baú humano dentro do qual estava o verbo divino encarnado como um bebê. A Arca da Aliança venerada pela Ordem do Templo não é um baú dourado, mas é uma moça grávida.
a Bem-aventurada Virgem Maria. E isso é muito maravilhoso. É um negócio tão incrível, cara. Durante a campanha do financiamento coletivo, um dos níveis que o pessoal pôde adquirir, eu mesmo desenhei um íconos devocional da Bem-aventurada Virgem Maria, vestida, né, com o hábito de uma templária, com a capa branca e a cruz vermelha, e com a ogival espiritual mostrando no ventre dela o menino Jesus, né, ela com o véu, coroada de 12 estrelas. Foi o meu grande orgulho, eu acho, durante a campanha até agora, foi desenhar esse íconos, que deu muito trabalho para fazer, muito mesmo no estilo bizantino, e que atrás dele vem o texto que São Bernardo de Claraval escreveu como observância diária para os cavaleiros do templo, que é o Salve Regina, né? O Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, aquela oração que a gente aprende na catequese, foi escrita por São Bernardo de Claraval para ser dita pelos cavaleiros templários todos os dias às 6 da tarde. Porque às 6 da tarde, no cristianismo tradicional, é a hora da Virgem Maria. Quando o sol se põe, na morte do dia, nós nos relembramos daquela que nos conduz em paz pela nossa própria morte. E aí, essa saudação à Rainha da Morte, né? Essa face terrível da Virgem Maria, que nos acompanha em misericórdia pelo vale das sombras e das lágrimas, como filhos de Eva, isso é muito bonito, cara. Muito bonito, é uma herança cultural e espiritual inacreditável, que está aí já há 1000 anos, e a gente acha que é uma bobaginha da vovozinha, mas, na verdade, é assim, espiritualidade da mais alta, da mais potente, e que a gente pode ressignificar por meio, né, da reflexão, da contemplação e tudo mais. Então, daqui a pouco eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês o ícones como ficou. Outra coisa interessante é que essa publicação que eu estou fazendo, né, ela é da regra primitiva, tem o nome. Isso porque cada mestre do templo tinha a possibilidade de adicionar novas cláusulas, né, novos artigos, novos parágrafos para a regra. No tempo do mestre Jacques de Molay, que foi o 23º mestre, a regra chegou a quase 700 artigos. Mas nenhum mestre tinha poder de revogar nenhum artigo. Eles só podiam adicionar novos artigos ou criar exceções para os artigos que já existiam, interpretações por meio de novos. Então, vamos dizer assim, se o mestre Hugo escreveu assim, nenhum cavaleiro pode usar touca, eles não podiam usar toucas. O mestre André, que era o 4º, escreveu na época dele assim, nenhum cavaleiro pode usar touca, exceto se estiver chovendo, no qual ele usará uma pelerina, que é uma touca pequenininha, de lã impermeável. Porque senão o cara ia ficar doente, ele ia perder os cavaleiros por causa disso, né? A ideia do mestre Hugo era ser severo, mas tem um limite para a severidade. Então o mestre André, sem revogar a autoridade do seu predecessor, cria ali uma exceção. Isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? Essas novas exceções foram sendo criadas, novos especificações para questões mais complexas, quando eles começaram, por exemplo, a navegar, né? Quando houve a necessidade de criar o processo eleitoral do mestre, todas essas questões foram sendo adicionadas ao longo do tempo. E o objeto do meu trabalho é especificamente o texto bernardino e do mestre Hugo, né? Pois bem, vamos ver o que é a próxima coisa aqui. O método, essa parte legal, tá, gente? Por que o meu trabalho é uma coisa inédita? Por que assim, Luigi, eu já tenho aqui um livro da regra do templo, por que eu vou comprar o seu? Muito bem. O que acontece é que a maior parte dos autores que trabalham com a regra do templo na contemporaneidade, eles não utilizam o texto original. Isso porque o texto original, esse que foi escrito por São Bernardo, ele está escrito na caligrafia medieval. E você não sabe ler. Vocês que estão nos ouvindo não sabem ler latim medieval, porque a própria maneira de desenhar os caracteres é uma maneira diferente da que a gente usa hoje. Você precisa de um trabalho paleográfico para compreender o que está escrito ali e transcrever para os nossos caracteres hoje. Então, a maior parte dos autores, eles usam como base o texto de uma professora, a professora Judith Ward, né, dos Estados Unidos, que utilizou como base uma transcrição feita para o latim por um pesquisador do século XIX francês chamado Henri de Courson.
Esse Henri de Curzon era considerado, no século XIX, o maior catedrático de templarismo do mundo, porque ele tinha acesso aos arquivos da Universidade de Paris e fez esses trabalhos paleográficos. Só que hoje em dia, como a gente tem os microfilmes dos pergaminhos, comparando com a transcrição feita por Henri de Curzon, a gente percebe que ele alterou, como era o costume no século XIX, o texto original. Né? Por exemplo, o Antoine Galland, que fez a tradução das Mil e Uma Noites, ele era um cristão muito fervoroso. E aí ele traduziu as partes pornográficas do texto árabe para poder não aparecer as menções ao que ele achava que era pecaminoso. Então ele tirou todo o volume de sexo que havia nos textos originais da Sherazade. Né? Isso aconteceu também, por exemplo, quando o Mathers, né, que traduziu o Le Mégeton, ele também misturou as coisas dos grimórios originais, que ele fez a tradução. Era muito comum no século XIX não haver uma preocupação com a canonicidade do texto, por motivos quaisquer. Né? Podia ser por um motivo como o do Antoine Galland, que era um motivo carola, né? As pessoas vão ler sobre sexo, não pode. Ou por um motivo místico ou ocultista, como era o caso do Gregor Mathers, ou então podia ser, como foi o caso do Henri de Curzon, né? Ele tinha um interesse mais, como eu posso dizer, enciclopédico. Como a regra original ela tem coisas que falam sobre liturgia, cotidiano, espiritualidade, alimentação, práticas bélicas, o que ele faz? Ele mistura esse texto todo e aí junta todas as regras que são de vestimenta e bota aqui. Todas as regras que são de alimentação, e bota aqui. Todas as regras que são de não sei o que, e bota aqui. Ele faz uma organização temática no texto. Só que a gente sabe, na ciência hermenêutica, que todo texto normativo ou jurídico precisa se ater à hierarquia das normas. Se a cláusula 1 sobre alimentação está aqui e a cláusula 5 está aqui, e no meio dela tem outras cláusulas, essas outras que estão antes da cláusula 5, apesar de não serem de alimentação, elas são mais importantes. As suas infrações são mais graves, porque elas são escritas primeiro. Né? Isso acontece em todo texto de norma jurídica. O artigo nosso, o 2 da Constituição, ele é muito mais grave de ser violado do que o artigo 240, e assim sucessivamente. Então, você não consegue ter um estudo de contexto se você não tiver acesso à hierarquia das normas. Você prejudica a sua compreensão do que está sendo dito ali. Então, a gente tem, em todas as edições em português até hoje, esse caminho de 5 passos. O texto de São Bernardo, transcrito para latim pelo Henri de Curzon, que está no Mid-Latin, e ele passa para o latim acadêmico do século XIX. E aí depois ele traduz para o francês, a Judith pega isso e traduz para o inglês, e os nossos autores aqui na língua portuguesa todos traduzem dela. Por que a gente sabe que foi esse o caminho em todos eles? É muito simples, porque o Henri de Curzon mudou a ordem das cláusulas, e todas as edições em português seguem as cláusulas do Henri de Curzon, infelizmente. E como eu tive a oportunidade de ter acesso ao manuscrito original, né, eu também consegui fazer uma coisa inédita, muito interessante, que foi, hoje a gente sabe que existem sobreviventes 6 cópias da regra primitiva. Estou fora da câmera. 6 cópias da regra primitiva, e essas 6 cópias, 4 delas são do acervo de universidades e 2 são de coleções particulares. No mundo inteiro, ninguém conseguiu acesso a 3 cópias ao mesmo tempo para fazer uma tradução de cotejamento, que foi o meu caso. Eu consegui a cópia de Brugh, a cópia de Cohn e uma cópia de Yale, da transcrição do Robert Wartowicz, na década de 90, foi a tese de doutorado dele, e eu consegui cotejar as diferenças, né? Isso está tudo comentado nas notas de rodapé da minha edição. É uma edição latim bilíngue, de um lado o latim original, e do outro lado traduzido em português, e nos rodapés ele é hiper comentado, mostrando para vocês, se vocês só lessem a tradução em português, vocês seriam capazes de compreender, mas sem as notas de rodapé, você não consegue saber, por exemplo, onde São Bernardo de Claraval está fazendo uma citação de Santo Antão, onde que ele está fazendo uma jogada, uma piadinha de duplo sentido com o Evangelho de Mateus, com um ponto do livro do Eclesiastes, sabe? Tem um intertexto muito potente existindo ali naquele texto e que, pelo olhar de alguém que não é só linguista, mas também é teólogo, consegue mastigar isso e te entregar na mão para você dar uma olhada. A única pessoa no mundo que teve acesso a mais cópias
do que essas que eu tive, né, foi a professora Simonetta Cerini, da Pontifícia Universidade de Roma, que ela também teve acesso a uma obra, uma cópia, além das 3 que eu tive, que ela conseguiu acesso, ela também conseguiu uma cópia na Itália, né, romana, pertencente ao Vaticano, e a uma cópia escocesa, né, da Biblioteca de Alba. Só que ela nunca publicou a sua tradução, ela manteve como parte restrita de acesso da universidade. Então, você tem que ir lá solicitar acesso para poder ler. É uma parada de 2.000 páginas, o trabalho dela. Ela apresentou também na década de 90 no doutorado, mas nunca veio a público de fato. Então, apesar dela ter tido acesso a mais versões da obra que eu, né? Isso também numa época que ela teve que viajar para olhar, né? Eu só consegui os microfilmes e foi ótimo. Por outro lado, não chegou ao grande público, muito menos em língua portuguesa. Aí aqui eu quero mostrar para vocês um exemplo desse trabalho de paleografia. Esse slide todo é o motivo pelo qual eu criei essa apresentação e estou mostrando ela para vocês, e a gente não está fazendo um bate-papo mais informal. Olha só, percebam que aqui está escrito assim, ó. Eu vou pegar o cursor. Incipit logos regle militi XPT. Percebam que aqui esse texto está todo abreviado, mas não tem marcas de abreviatura, porque em latim a gente não coloca pontos para abreviar as coisas. Então aqui, por exemplo, está escrito prólogos, mas está abreviado. Aqui está escrito regule. E aqui militum, só que está escrito como se fosse militi. E esse XPT é uma idiosincrasia de São Bernardo, porque em latim, Cristo se escreve Christi, C-H-R-I-T-I, Christi. Só que São Bernardo escreve o nome de Jesus em grego, porque é o original que está na Bíblia. Então ele coloca ki, ro e tal, ou iota, né? Dependendo do momento. Então, esse XPI, na verdade, é um XRI, CRI. Aqui começa a regra dos soldados de Cristo. Aqui começa, né, incipit, prólogos, regule militim Christi. Só que não está escrito Christi em latim, está escrito qui, ro, iota em grego. Aí aqui a gente tem esse verdão aqui, é uma iluminura capitular, né, uma letra gigante, que é uma letra O, dizendo, ó, omnibus, aí não tem o U, imprimis, sermo, aí ó, uma pessoa normal acharia que isso aqui é um F, né, essas letras aqui, mas é um S longo. Então, olha só, ele tem o S normal e tem o S longo, que são grafemas diferentes para o mesmo fonema. Sermo, aí aqui o NR é uma abreviatura de noster dirigitur. Quicunque, e aí aqui está abreviado com um interponto, quicunque probas voluntate, e aqui percebam que a gente tem na transcrição um cuidado de colocar o V e o U, mas em latim são a mesma letra. Sempre que tiver no maiúsculo, o U vai ser um V, e sempre que tiver minúsculo, o V vai ser um U. Então aqui está escrito voluntate, que é a vontade, né? Sequi contempnunt et. E aí aqui ele tem um grafema juntando o E e o T numa letra meio incompreensível para vocês que não têm costume. Et sumo ac vero. Então notem que é um texto muito complexo do ponto de vista da leitura. Você tem que ser realfabetizado na escrita. E se você muda, mesmo que seja no século XII, mesmo que esteja no século XII, de um texto igual esse, que foi escrito na França, para um que foi escrito na Inglaterra, os cacoetes gráficos, né, as formas de escrever são diferentes. Então, você precisa de especialistas para fazer o trabalho. Senão, você está comprando bobagem, né, coisas que se acham no Google, em vez de ser, de fato, o trabalho correto, né? E aí, aqui no próximo slide, eu vou mostrar para vocês, ó, já feito de uma maneira menos abreviada. Incipit prólogos regule militi Christi. Omnibus imprimis sermo noster dirigitur, quicunque probes voluntatis sequi contempnunt et sumo ac verum. E aí ele está falando sobre como deve ser escolhido um candidato ao Cavaleiro de Cristo, né? Todo aquele que a nós se dirige, ou que a nós dirige tua palavra, aquele então que se provar, cuja sua vontade seja de fato forte, sumo, mas também verdadeira, ele sim pode ser recebido entre nós.
Então, é isso que se deve verificar num candidato a noviço na Ordem do Templo. Esse é o primeiro ponto dado pelo São Bernardo e pelo Mestre Hugo. Isso porque esse exercício de vontade e essa questão de mostrar a vontade enquanto a semente principal, a essência do desejo de alguém que queira se tornar um membro da Ordem do Templo, ela é absolutamente necessária para a vida extrema que o cara vai levar. Então, se ele não tem a vontade pesada, se você não consegue provar de fato que ele quer mesmo fazer parte, ele vai avacalhar. Então, esse é o ponto principal. Tá, vamos ver aqui, ó. Eu já tinha a tradução aqui. Já tinha deixado preparado. Aqui principia a regra dos cavaleiros, dos soldados de Cristo, e a todo aquele que a nós se dirige deverá, pois, provar sua vontade de forma que verifique-se que esta é verdadeira. E, bom, eu abreviei bastante essa parte mais acadêmica, né? Queria encher muito os ouvidos de vocês. Não consegui abreviar tanto, porque faz parte da minha própria natureza ser alguém prolixo, mas esse é a obra que a gente está publicando. Eu tenho um site que se chama Vexillarium, que é onde eu produzo conteúdo gratuito sobre essas questões. Inicialmente eu falava mais sobre heráldica, depois eu introduzi junto com a heráldica teologia, e agora eu estou colocando também algumas questões relacionadas, né, que é uma coisa que nós temos afim dos nossos trabalhos, né, o Mayhem, Morte Súbita e tudo mais, no sentido de ter também um pouco de análise de história da arte, né, dessas questões da estética no sentido kantiano, mas aplicada aos saberes espirituais, antropológicos, socioculturais, e eu sempre fiz isso de maneira gratuita. Porém, eu já tinha trabalhado em modelos de financiamento coletivo outras 6 vezes, nenhuma sendo obra minha, né? E eu percebi que muitas pessoas ficavam pedindo nos comentários do site, apesar de consumirem o conteúdo gratuito, eles tinham vontade de ter também o conteúdo palpável. E aí, como eu já tinha um selo editorial próprio, pelo qual eu lançava esses livros como editor independente, eu decidi transformá-lo, de fato, né, num selo editorial full-fledged, né, propriamente dito. E assim nasceu o Vex, né, que já nasce velho, ele já existe há muito tempo, mas essa é a nossa primeira obra publicada com esse nome, com esse selo, apesar do CNPJ ser mais antigo, e eu resolvi fazer no financiamento coletivo pelo motivo de que eu adoro esse modelo. Eu já tive a oportunidade de apoiar projetos da editora Diamond, a Enciclopédia de Mitologia, o Hermetic Tarot, como é que chama? O RPG Quest, né, de tabuleiro, incrível, maravilhoso, hexagonal. E eu sempre enchi muitos olhos com esse modelo de financiamento coletivo, porque ele é um tipo de forma de todo mundo ganhar, sabe? O autor consegue viabilizar o que ele quer publicar, ao mesmo tempo em que o processo é muito transparente com as pessoas que estão contribuindo, sabe? É um negócio muito incrível. Eu comecei o meu primeiro financiamento coletivo como cliente, foi ali por volta de 2009, 2010, e eu sempre acompanhei um monte de autores e editoras brasileiras, não só na parte de livros, mas games, álbuns de música e tudo mais. Nossa, é um negócio que me encanta muito como modelo de negócio. Sempre soube que eu queria trabalhar com isso. Depois trabalhei, mas nunca tive a coragem de colocar a minha cara, né, de fazer o meu. Mas essa obra, ela é tão relevante, cara, e tão necessária. Eu, por exemplo, trabalhando como membro do Supremo Conselho, eu vejo que a gente fala muito de templarismo, mas as pessoas não sabem nada sobre templarismo de verdade. A gente se apoia em certas fábulas, né? Os meninos, por exemplo, as referências de templarismo deles são o Assassin's Creed, o Nightfall, né? Seriados, jogos de videogame, outras referências da cultura popular que são muito divertidas, mas elas não são de verdade. E aí você fica muito preso em certas questões muito da estética, agora não uma kantiana, mas uma estética meio do marketing, e perde muito dessa parte espiritual. E aí eu acho que, como eu não sou uma pessoa assim, tem aquele tino do empreendimento para enriquecer, e eu falo isso muito para os meninos da Ordem Demolei, eu resolvi empreender só no momento em que eu descobri e tive certeza
de que a obra, o produto que eu posso oferecer para as pessoas, ele é melhor para quem está comprando do que para mim que estou vendendo. Porque foram anos de trabalho, o tanto de dinheiro que eu estou ganhando com isso é irrisório, vocês vão ver a prestação de contas já está disponível lá no Catarse, é um lucro bobinho, assim, de 50 mil reais, 3 mil de lucro, muito bobeirinha. Só que as pessoas que estão recebendo, eu tenho certeza absoluta que estão recebendo uma obra como nunca houve igual, sabe? De fato. E ela é só a primeira, porque a gente ainda tem outros documentos para serem traduzidos, né? Tem outras surpresas aí vindo no pipeline de lançamento da editora. A nossa ideia agora é lançar um livro a cada semestre, nada tão splash assim. Esse que foi mais caro, mais vistoso, mais trabalhoso, porque foi o primeiro. A gente está se posicionando no cenário editorial brasileiro. Mas a partir dos próximos meses, né, nos próximos semestres, cada semestre a gente vai ter um lançamentinho aí de algum autor maçônico relevante, né? O nosso próximo, que eu já posso contar, é uma tradução dos esclarecimentos sobre maçonaria de William Preston, que é a principal obra doutrinária da maçonaria inglesa, importantíssimo para quem pratica aí York, emulação e outros trabalhos mais anglo-saxônicos da maçonaria. E eu estou muito feliz, cara, porque a gente conseguiu o financiamento de uma maneira muito acelerada. Infelizmente, nos dias finais, eu não consegui criar as metas estendidas para a gente poder botar miolo colorido no livro, colocar mais páginas, mais coisas, brindes para o pessoal que já tinha apoiado. Eu não tive como colocar, justamente por causa dessas questões diplomáticas da empresa onde eu trabalho, né? Que eu falei para vocês no comecinho. Mas, de toda maneira, foi um grande sucesso e só foi possível porque todo mundo embarcou, confiou muito na qualidade dessas coisas e eu estou muito, muito, muito feliz de poder estar encerrando isso, né? A campanha encerra agora às 11h59 e eu estou, assim, felizaço de estar dividindo isso com vocês aqui. É um sonho realizado para mim, tá? Com essa galera do Boteco do Meio. Rapaz, você vendeu mais um que eu acabei de comprar. Esses daqui são os níveis de apoio, olha, que eu tinha colocado. Eu falei do ícone devocional, ó, mas aqui atrás, por exemplo, esse aqui eu coloquei de propósito, é uma réplica do Alucard Shield de Castlevania que eu fiz para mim mesmo, né? E todos os apoiadores do nível final vão receber um escudo nesse mesmo modelo, né, de alto relevo, com as armas heráldicas pessoais personalizadas da pessoa, né? Personalizadas da pessoa é ótimo, de cada um. Eu acho que já teve uns 20 e poucos, cara, que apoiaram nesse nível. O pessoal gostou mesmo. Eu já tive a oportunidade de criar armas heráldicas para um monte de gente, né? Sou responsável pelos esforços heráldicos que a gente tem na Ordem Demolei hoje e ajudo também o pessoal do Grão Priorado Edificado. E agora eu estou trazendo isso para o grande público de uma maneira mais ampla, né? Vai ter um armorial de todo mundo que apoiou desse nível aqui, do comendador do templo até o nível mestre, todos eles vão estar presentes lá no armorial final do livro. Muito legal. E esse aí é o meu site, vexillarium.com. É um site difícil de digitar, mas uma vez que você guarda, ele fica marcado, bem único. E o meu telefone pessoal é de trabalho, mas eu respondo ele com uma frequência bem interessante. Todo mundo que estiver assistindo, mesmo na gravação, pode ficar à vontade para me procurar por esse número, porque eu estou sempre muito feliz de debater sobre esses temas relacionados à linguística, relacionados à heráldica, relacionados à história da arte, à iconografia, à teologia, que são minhas paixões. Eu faço isso, inclusive, de graça, tá? Não precisa me mandar pix para conversar comigo, não. E é um prazer. Devolvo aí a palavra aos condutores, nossos companheiros aí da mesa, para que vocês possam fazer perguntas, me interrogar, me botar na fogueira. Faz parte aí da trajetória da sina de todo Demolei. Tem uma pergunta. Uma curiosidade de leigo, né? Os templários, como você mesmo falou, né, foram uma das maiores ordens militares do mundo, né? Como é que eles foram destruídos pela França? Se foram tão grandes? Foi uma... Tem um nome que se dá para isso. Recentemente eu aprendi esse conceito. Tempestade perfeita. Já ouviu falar? Não. Esse conceito, Ulisses? É quando coisas muito complexas
e improváveis acontecem ao mesmo tempo, de forma que se possibilita uma transformação social inacreditável, improvável. O que aconteceu com a Ordem do Templo foi isso, foi uma tempestade perfeita. Porque o que acontece? A gente teve ali no cenário da destruição da Ordem o principal alicerce macropolítico, que foi a perda da Terra Santa, né? Em 1290, a última posse dos cristãos que havia na Terra Santa foi tomada pelo sultão Al-Ashraf, que era a fortaleza costeira ali de São João de Acre. E aí isso expulsa os últimos destacamentos, o grão-mestre Guilherme de Beaujeu é morto em batalha, e ele manda o seu substituto, Teobaldo de Godin, para Chipre. O mestre Teobaldo morre, convoca-se um novo capítulo geral e é eleito ali o mestre Jacques no exílio já. Chipre é uma ilha grega, né, no mar Mediterrâneo, bem próxima de Israel, mas já não é mais Terra Santa. E por que a Terra Santa foi perdida? Porque o esforço de guerra cristão foi completamente descoordenado. A primeira cruzada ela dá efeito, resolve-se, por conta daquilo que eu contei para vocês. Os islâmicos eram desarticulados, viviam em cidades-estado, eram de etnias diferentes, e vem aquele arrastão de cristãos matando todo mundo e conquistando os lugares. Só que, ao longo de 200 anos, os islâmicos se reorganizam, né? A gente tem, por exemplo, na Terceira Cruzada, a figura principal, nevrálgica do maior islâmico da história, na minha opinião, que é o sultão Salah ad-Din, né, o Saladino, que unifica essa galera toda sob uma única bandeira vermelha, branca, preta e verde, né? São as cores da Palestina de hoje, são os 4 sultanatos, tinha uma de cada uma dessas bandeiras, ele funde elas numa bandeira só, e esse mega exército fica imbatível, os cristãos não tinham capacidade de lidar. E, inclusive, porque os povos europeus, nesse tempo, eles eram muito dedicados, tinham uma riqueza muito grande no estudo de humanidades. Então, história, direito, filosofia era top na Europa, muito top. Só que os árabes, nas suas universidades africanas e asiáticas, eles tinham um ensino muito top de engenharia, medicina, astronomia, matemática. Então, em termos de ciência bélica, não tinha como lidar, cara. Vinha os fedidos cristãos lá, filosofando, falando de Jesus, não sei o quê, e os árabes desciam o cacete com os arcos compostos, que a flecha vai mais longe, mais forte, sabe? Com armas de metais que riscavam melhor as armaduras dos cristãos, e assim sucessivamente, né? Com torres que tinham um campo de visão melhor, com planejamento melhor e uso do tempo para as colheitas por conta do conhecimento astronômico. Então, assim, era uma guerra muito desnivelada, desde o ponto de vista da virada assim, da Segunda Cruzada, antes do surgimento do Saladino, até depois, quando chegou o final, nessa perda de Acre em 1290, quase 200 anos, né, acontecendo, completaria 200 anos em 1299, os cristãos foram varridos. E aí, isso é muito comum no cristianismo, que as congregações elas acabem. No Vexillarium, esse meu site, eu tenho uma matéria sobre a cruz comissa, que é esse símbolo em forma de T, que a gente chama de tau na maçonaria. Esse tau, ele é o símbolo de Santo Antão. Eu mostrei para vocês, mas provavelmente vocês não observaram, porque eu não chamei atenção. Santo Antão tinha um Tzinho desenhado assim no ombro. Havia uma ordem de Santo Antão, os monges antoninos, que eles existiam só para cuidar dos europeus que tinham uma doença chamada ardência, que era causada pela ingestão de pães mofados, mas ninguém sabia disso naquela época, né? Eles eram muito miseráveis na Europa, comiam pão mofado e ficavam com essa doença incurável que levava à morte. Com o tempo e com as práticas ascéticas da Idade Moderna, a ardência desapareceu, a doença. Eles ainda não tinham descoberto que ela era causada pelo fungo, mas ela não existia mais, porque as pessoas pararam de comer pão mofado. E aí, por causa disso, a congregação dos antoninos, que só existia para cuidar de pessoas que tinham ardência, deixou de existir. É normal, quando o carisma de uma congregação cristã cessa, essa congregação deixa de existir. Então, a maior parte das ordens militares começa a sofrer uma pressão para deixarem de existir. Tá? Esse é o alicerce do desaparecimento da Ordem do Templo, porque não tinha mais Terra Santa para defender. Se uma organização existe para fazer uma coisa e essa coisa não está ali mais para ser feita, a congregação deixa de existir e a igreja e os reinos reabsorvem esses recursos territoriais, humanos e financeiros para outros projetos. Então já havia uma tendência de desaparecimento da Ordem do Templo se ela não se reestruturasse. Show?
Só que aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma maquinação incrível, incrível, feita pela coroa francesa, que era um reino pequeno, era menos da metade do que a França de hoje, só que ela tinha no controle o rei Felipe de Valois, né, o quarto, chamado de O Belo, mas é uma má tradução chamar ele de O Belo, porque o termo mesmo é fair, né, o justo, no sentido de ser inteligente juridicamente. Era um cara juridicamente muito inteligente, muito versado nas leis, na ciência jurídica e tudo mais. E esse rei Felipe, ele lança as bases para aquilo que ecoaria séculos depois na secularização da Europa. O que é secularização? É a transformação dos reinos em países, tirando a igreja dos rolês. A igreja, no século XII, era extremamente poderosa. Não só porque ela tinha o controle sobre a legitimidade de quem governava, é o rei que é ungido pelo bispo que manda e que as pessoas acreditam. Mas não só isso, porque ela tinha aqueles montes de exércitos. A Ordem do Templo era o maior de todos, mas ainda tinha outros, como a Ordem de São João, que eu citei, a Ordem Teutônica, a Ordem do Santo Sepulcro, a Ordem de Santiago, a Ordem de Calatrava, a Ordem de Alto Topácio e um monte de outras. Eu falei para vocês, eram uns 200 exércitos variando ali de 100 homens até dezenas de milhares, que era o caso da Ordem do Templo, já tinha ali uns 20 mil quase no finalzinho. E aí, cara, o que acontece? O rei Filipe consegue, utilizando, aí a gente tem ficção histórica que fala que ele tinha tratados com o Papa Clemente, isso é absurdamente improvável que tenha acontecido, mas de toda maneira o Papa Clemente era um soberano muito fraco, muito pouco desenvolto nos trâmites de macropolítica, especialmente na estratégia bélica, e aí, se aproveitando desse cenário favorável, o rei Filipe maquina um monte de ações jurídico-políticas que vão levar à destruição da Ordem do Templo, entende? Então, isso foi possível só por conta disso. E foi um tiro no pé da própria igreja. Tanto que a própria igreja, entre 1312 e 1300, que foi o Concílio de Vienne, e o 1314, que foi a morte do mestre Jacques, que foi o último mestre, a igreja começa a tentar reverter e salvar os cavaleiros. Né? A gente tem hoje, por exemplo, a professora Frale, que é uma paleógrafa importantíssima também, lá da Universidade de Roma, que trouxe à luz a carta de absolvição escrita pelo Papa Clemente, né, dizendo que a ordem era inocente das acusações. Eu tive a oportunidade também de ler, e vou publicar isso no futuro, já está tudo fechado, o processo, a tese de defesa com os vícios processuais entre 1309 e 1310, feita pelo preceptor Pedro de Bolonha, que era o advogado da Ordem do Templo no processo, e que é incrível, cara, o cara muito bom do ponto de vista do direito processual, no século XII, numa coisa assim, não tinha Estado de Direito, não tinha as estruturas constitucionais que a gente tem hoje, e o cara advogadaço lá, mandando bem, sabe? Os bispos alemães, que receberam as petições dos preceptores lá que pediram para poder fazer ordalhos de fogo, e aí ele acreditou e absolveu a ordem lá, e a comitiva francesa invadiu a diocese de Mainz, na Alemanha, para poder deixar os caras serem presos, né, e impedir que eles fossem absolvidos. Então aconteceu um monte de mini-golpes que juntos se tornam um macro-golpe. E a igreja se enfraqueceu, porque sem a ordem do templo, dali em diante, os papas ficaram sempre reféns das políticas europeias, e o seu domínio, que era o mesmo domínio do Império Romano no século IX, vai ali minguando, até chegar aos 44 quilômetros quadrados que são a cidade do Vaticano hoje. Uma pena, entendeu? Ou uma felicidade, depende do ponto de vista. Estou vendo o Clóvis rindo lá. É uma pena para mim. Eu vi, e aí é isso, sabe? Foi o George Martin, que é o autor do Game of Thrones. Eu não sei o quanto vocês consomem a obra, mas tem uma coisa muito interessante que ele mostra, ele parafraseia essa história, quando o rei Baelor, no passado, né, de King's Landing, ele cria uma ordem da Espada do Arco-Íris, que são cavaleiros da igreja. E aí eles vão ficando cada vez mais poderosos, até que um outro rei descendente dele impede a igreja de ter esses cavaleiros,
e tira todo o poder, porque a igreja do Sete, lá, o Alto Septão, não tem mais nenhum poder, ele fica refém. E aí os Altos Septões passam a ser sempre envenenados e ser escolhidos conforme a proximidade deles com a política e tudo mais. Até que, num momento de tempestade perfeita, durante a Guerra dos Cinco Reis, a rainha Cersei Lannister permite que a igreja volte a ter os cavaleiros, né, num acordo com o Alto Septão. E aí o que acontece? A igreja para de obedecê-la, aí o Alto Septão vira uma pedra mega no sapato, ela acaba presa, careca, torturada por causa disso. Então, essas relações promíscuas entre igreja, militarismo, poder político, governo, elas existem no mundo real, assim como na ficção. E se a gente não estuda essas coisas, a gente fica bobinho. E aí vai vendo essas bancadas religiosas crescendo cada vez mais em poder, mantendo com seu trabalho de base muito bem feito, com uma doutrinação que começa logo com as crianças. Isso é muito perigoso. Esse tipo de leitura também é importante, também é relevante nesse sentido, porque ele nos forma também do ponto de vista da cidadania. Fantástico. Ô, Luiz, eu tenho uma pergunta importantíssima que é, assim, a gente só conseguiu trazer você para cá no último dia e tem uma galera desesperada e quando isso for para o YouTube, eu sei que vai estar gente assistindo isso aqui que já está doidão. Então, tristes. Como é que a galera vai poder fazer para comprar esses livros no futuro? Olha, a gente tem... hoje ainda, até meia-noite, dá para você comprar com esse preço e com essas recompensas. Aí você vê lá, a recompensa mais baixa é R$20, para ter o livro em formato digital, seu nome nos créditos como daqueles que ajudou a construir o Templo de Jerusalém, dessa maneira simbólica, até se você for um grande suzerano, R$1.000, em que você vai ganhar um escudo físico de 1 metro de altura, do tamanho desse aqui mesmo, com as suas armas em alto relevo. Se tiver uma águia, vai ser uma águia saindo para fora, e assim sucessivamente. E agora, depois, a gente vai fazer o que a gente chama no modelo de financiamento coletivo de late pledge, ou apoio tardio, no qual as recompensas, algumas das recompensas não vão estar mais disponíveis, porque os broches, por exemplo, foram feitos de numeragem limitada, mas algumas outras ainda vão estar disponíveis. Eu acho que ainda vai ter marcador de livro, os adesivos, os pôsteres, eu acho que ainda dá para incluir. Só que o preço vai ser um pouquinho mais caro. Eu ainda não sei quanto vai ser, até o final da semana a gente vai fazer os cálculos, mas é provável, assim, não prometo para vocês, vocês estão vendo na gravação, talvez o preço já tenha saído. Atualmente, o livro físico, que é o nível 2, custa R$100. Talvez ele custe ali uns 110, 115 no preço novo. O livro digital, ele já está pronto, ainda falta só a capa, que eu nunca divulguei, eu só mostrei para vocês a capa provisória. A capa é no formato de um vitral, que eu mesmo desenhei. Eu sou ilustrador também, né? Eu falei para vocês que eu ilustrei o Íconos, né? E aí a capa é um vitral mostrando o selo do templo, o domo da rocha, a efígie do mestre Hugo e a efígie do abade de Claraval. É bem bonito, branca e vermelha. E falta também os escudos, porque aqueles que apoiaram nos níveis heráldicos, né, os 5, 6 e o 7, no final do livro vai haver o armorial com todos eles. Aí, assim que eu completar os escudos de todos, que não é um trabalho muito demorado, talvez leve ali no máximo o agosto, o mês de agosto, perdão, aí ali o PDF deve sair por volta ali do mês de agosto. Mas já está pronta, a parte do livro em si já está pronta já. Falta só agora os adendos, né, que a campanha produziu. Esses bônus. De qualquer jeito, para você que está assistindo no YouTube, na descrição do vídeo vai ter o link. Eu vou ficar em contato com o Luiz. Então, mesmo isso depois, e talvez você esteja assistindo esse vídeo daqui a um ano, né? Que é essa entrevista número 448. E alguém que comece a maratonar agora o canal vai demorar tempão. A chegar lá. Assistindo um vídeo por dia, o cara vai assistir isso daqui 2 anos, né? Então, mas de qualquer jeito, eu pego com o Luiz e vai ter o link mais apropriado para você conseguir comprar esse livro aqui na descrição do vídeo. Se bem que agora o Luigi vai voltar a cada 6 meses para cá, né? Então, cada vez que tiver um projeto novo, a gente com certeza absoluta. Ele falar, porque não tem nada que a gente goste mais aqui do que o convidado que vem e o olho brilha, assim, quando fala, cara, e a pessoa viaja. Então, aí a gente percebe o amor que você tem por esse assunto e a dominação que você tem dessa matéria.
Eu já vou encerrando aqui. Então, Rodrigo, considerações. Essa aula magna que foi, assim, foi fantástica. Ele vai ter que voltar de novo, cara, porque senão a gente vai ficar 4 horas de vídeo. A gente vai ter que ficar separando e chamar o Luigi. Ele vai fazer parte da bancada com o Clóvis e com o Tarsis agora. E para vocês que chegaram no meio dessa aula magna, catarse.me/TDC, você vai estar apoiando esse projeto, vai ganhar a revista de hermetismo, e esse dinheiro vai para a revista e vai para um projeto de caridade, uma Infância Azul, tá? E também vai fazer parte de grupos do Telegram que vai ajudar você na sua jornada, além de poder participar dessas gravações aqui. Então, Marcelo, fala um pouco da Infância Azul para... É importante, Luiz, a ideia que a gente teve foi justamente a tua. Então, é importante dizer que os textos dessa revista eles estão disponíveis de graça no Projeto Mayhem, no Morte Súbita, no Enochiano. Na verdade, são 8 ou 9 sites, né? Irmandade dos Filósofos Desconhecidos. Então, são 8 ou 9 grupos que escrevem e publicam tudo. Mas aí o que acontece? Aí o Luigi está acostumado com isso, né? Você vai referenciar alguma coisa, aí você tinha que pôr lá no seu trabalho acadêmico, né? www.blogspot.net, @porcentagem. A gente falou, quer saber? A gente fez um projeto onde a gente tem os ISBN, publica o livro de 3 em 3 meses, a gente recolhe os textos da galera. Inclusive o Luigi está convidado, se você tiver os textos do Vex lá, quiser ter eles com ISBN, com tudo, é só mandar para a gente coloca lá. E aí o pessoal paga por quê? Porque é físico, né? Então você paga a gráfica e essas coisas. As entrevistas que a gente faz aqui, a gente joga no YouTube. Então o pessoal do Mayhem, eles têm acesso a fazer pergunta e assistir ao vivo, né? O Luigi divulgou para o pessoal, mas normalmente as entrevistas a gente grava. E aí depois de um mês e pouquinho é que vai para o YouTube. Então, isso é um outro pequeno privilégiozinho, mas a ideia, na verdade, é levar esse conhecimento, né? O Mayhem ele foi feito para a gente conseguir materializar esse trabalho desses pesquisadores brasileiros. Que a gente tem muita coisa muito legal publicada e colocada na internet, e de graça, né? Mas como o Luigi falou, a galera quer ter o livro na coleção, né? Ter a coisa física na mão, para folhear, cheiro de papel, essas coisas, né? O Instituto Infância Azul foi criado pelo irmão Márcio, né, da Cavaleiros de Baalbek, porque a gente tinha vários filhos de vários membros da nossa loja são autistas. Eu sou autista também, né, com carteirinha e tudo. Eu também. Eu tenho Asperger com hiperfoco gigantesco, né? Por isso que a gente faz enciclopédias, essas maluquices, né? E aí esse instituto ele cuida de crianças autistas que eles têm dificuldade, às vezes, para tá na escola. Então a gente tem psicólogos, encaminha, faz todo um direcionamento. Então, se vocês forem lá em infanciaazul.org.br, vocês vão conhecer mais do trabalho que o irmão Márcio faz. Ulisses Massad, considerações finais. Luigi, a gente sempre comenta aqui, né, que a coisa mais fantástica é a gente receber um convidado que você vê os olhos dele brilhar assim, enquanto ele apresenta ali um determinado assunto. E hoje, não foi diferente. Acho que não foi só o seu que brilhou, né? Todos os nossos aqui ficou brilhando e babando pelo que você falou. Impressionante do conhecimento, cara. Parabéns. Eu acho muito legal isso e, como eu falei, né? No meio da palestra parei para comprar o livro. Eu falei, poxa, fantástico, muito bacana mesmo. Espero vê-lo aqui mais vezes. E aproveitando para fazer um jabá lá para o Grupo Enochiano, se você tem interesse em conhecer o sistema mágico que foi revelado por John Dee lá no século XVI, através dos seus diários, toda uma prática teúrgica, entra ali em enochiano.com.br. Lá vai ter um link para um grupo no Telegram e você pode entrar, acessar lá, é de graça. Tem uma galera lá, tem mais de 1000 pessoas lá falando nisso dia e noite. E é isso aí, galera. Grande. Hoje a gente também estava com participações especiais. Então, Clóvis Gregório, considerações. Hoje, Marcelão, isso daqui dá processo, é formação de quadrilha. Tá eu, Tarsis ali, ó. Luigi. Para quem não sabe, o Luigi é revisor dos meus livros.
E o pior de tudo, ele não é só revisor, conforme ele falou, ele é designer. A minha loja, a atualização do logo também foi por conta do Luigi. Aí até o meu venerável atual fala lá assim, cara, o Luigi é muito esquisito, né, cara? Assim, tipo, ele não tem o que fazer, ele vai estudar. Aí o cara traz o livro lá, sabe, do século XIII. E aí eu falo, cara, o Luigi, eu acredito que talvez seja um dos maiores filólogos do Brasil atualmente. Eu tinha falado isso com o Marcelo. Eu falei assim, cara, o Luigi é incrível e vai falar sobre círculos arturianos, vai falar sobre só coisa que ninguém, tipo, fica naquele nível raso e ele se aprofunda de tal forma que é muito bacana. Inclusive, a gente consegue puxar os ensinamentos dele para diversas outras cadeiras. Então, por exemplo, quando a gente vai falar sobre história da maçonaria e eu, por exemplo, preciso de uma consultoria sobre etimologia de palavra, até de tradução, quem faz para mim é o Luigi, que conhece não sei quantas línguas, as variações, a origem da palavra no grego e em tal coisa, e ele acaba me auxiliando muito. Inclusive no último vídeo agora, Luiz, se tu não viu ainda, tu é referência lá com dinamismo semântico, né? Que eu falo com o Luiz me explica e depois eu falo, beleza, eu vou lá e aplico. Porque, cara, é fantástico. Fora que é um sujeito que entende muito, muito bem da organização católica e de todas de todas não, né? Porque são muitas, mas eu acredito que das mais importantes, principalmente que habitam o imaginário das pessoas. Então, trazer ele aqui hoje, né? Ouvir um pouco da história das diversas ordens fantástico. Eu acredito que, pô, Mano Luiz, você só tem agora a deslanchar e decolar aí. É um projeto fantástico que eu desejo, já conseguiu, né? Toda a sorte do mundo e espero ver você aqui no Boteco dos Illuminati a cada 6 meses ou menos, né? Que a capacidade de produção desse garoto é absurda. Maravilha. Tarsis Valentim, considerações finais. Estava comentava mais cedo com o Luigi, em um grupo comum que a gente tem aí nas internet, e o dia que eu fui convidado para participar do MEI aqui, eu falei, venci na vida, né? Venci na vida. O dia que eu fui convidado para participar. E aí ele falando, né? Rapaz, estou aqui também na pilha por causa da importância, né, que a teoria da conspiração tem para esse universo no Brasil. Então, assim, queria aproveitar essa oportunidade de estar falando assim com o público mais seleto, né? É inevitável o projeto Mayhem, hoje aí, herdeiro do Teoria da Conspiração, é incontornável para qualquer pessoa que busca algo sobre espiritualidade, ocultismo, magia, o que for, templarismo, vai esbarrar em uma palestra aqui do Projeto Mayhem. Então, é muito feliz ter o meu amigo aqui, Luigi, hoje falando, Marcelo, e eu poder estar aqui também como co-host é outro grande presente, né? Então, meus queridos, quem estiver aqui hoje ouvindo, corre lá, corre na Regra Templária e faz a sua aquisição, velho. Inclusive, recomendo, eu fiz lá a participação no nível comendador, porque ter um escudo de cavaleiro desenhado por esse homem aí é uma oportunidade raríssima que a gente vai ter. O cara é ocupado. Então, se ele se compromete, se obriga a entregar um negócio desse pra gente, por esses míseros metais aí que ele está solicitando, aproveitem. Chegue logo lá, vai quente lá no financiamento agora. Abre no computador, financia lá no nível comendador, no mínimo, para você ter a honra, meu velho. Não perca essa oportunidade de ter um escudo seu desenhado por Luigi, porque é um dos maiores mestres de arma do Brasil e está oferecendo isso assim, ó, facinho para gente, né? Então, aproveitem isso. E muito obrigado, Marcelo,
muito obrigado mesmo por você apresentar para o Brasil o mestre Luigi aí, porque assim como eu sou um participante aí dos projetos da Demon Editora, todos os financiamentos eu estou participando, né? Participo de todos os financiamentos. Eu tenho certeza que numa área dessa, que é tão nichada, não vai ter concorrência. A gente tem parceria, né? Então, você como aí um guia de todos nós, lá desde a época da Dragão Brasil, guiando todos nós, que somos seus irmãos mais jovens, né? Até pupilos, muitas vezes, Marcelo. Então, trazer o Luigi aqui e pavimentar o caminho para o trabalho que ele está propondo fazer aí pelo Brasil, né? Por nosso nicho brasileiro, eu sou grato demais a vocês. A você por abrir essas portas para o Luigi, a Luigi por se disponibilizar, colocar esse talento dele aí para a gente. Então, meu irmão, muito obrigado. Deus abençoe, que Nossa Senhora também nos guie com seu manto de glória. Valeu, grande Tarso. Fala, Clóvis. Só mostrar aqui para o pessoal, essa medalha aqui foi o Luigi que desenhou. Né? Lá para minha loja, não vai dar para ver todos os detalhes, mas é um sujeito que, infelizmente, a câmera não vai ser tão boa, mas é um sujeito que, assim, eu confio tanto nas habilidades dele de filólogo quanto de designer, porque a gente trabalha já há um tempão junto e, além de fazer muito bem, tem compromisso. Então, assim, é um projeto aí que com certeza eu apoio. Nunca me deixou na mão, sempre estamos juntos aí. Eu queria mostrar para vocês um dos trabalhos dele aqui, ó, que foi o selo de 25 anos da nossa loja. Maravilhoso. Luigi, considerações finais. Bom, meus queridos, especialmente vocês que estão assistindo aqui presencialmente, eu queria agradecer essa oportunidade. Eu falei antes de começar a gravar como que eu sou bastante brigão para defender a minha classe, né, dos linguistas. A gente vive num tempo em que esses trabalhos relacionados às humanidades são muito desvalorizados. Existe uma demanda muito grande de pessoas que querem muito ter acesso a esses conteúdos, a esse tipo de produção científica, do conhecimento acadêmico, antropológico, mas a gente, ao mesmo tempo, acha que esse é trabalho de vagabundo, de pessoas que tem outras coisas para fazer. Você tem algum emprego também ou você é só tradutor? Sabe? E estar aqui na presença de tantas pessoas e ter um projeto que alcançou um volume de sucesso tão grande quanto foi esse, né? Nós já batemos os R$50 mil que eram necessários para financiar essa obra. Isso me dá uma esperança muito grande, sabe? Não é só um senso de agradecimento, porque eu sou o objeto disso, mas é uma esperança relacionada a esses anseios da nossa classe, dos pesquisadores, dos produtores de ciência do Brasil, que a gente atravessou essa fase tão complexa, né? O período pandêmico, no qual as prioridades tiveram que ficar a nossa própria saúde, a nossa própria alimentação, e agora já conseguimos voltar para esse momento no qual a contemplação e o saber filosófico, o fazer abstrato, já pode ficar de novo nas nossas prioridades. E é um prazer dividir isso com vocês, ter vocês ao meu lado na construção dessa obra, né? Dessa magnum opus que eu citei no comecinho da palestra. E é isso. Eu também sou portador de TEA, né? Também tenho Asperger, sou um esquisitão, mas chegou um momento da minha vida que eu gosto muito de ser um esquisitão, e é um prazer estar junto com todos vocês que são esquisitões também aqui junto comigo. Ô, Luigi, brigadão, cara, foi maravilhoso. Vocês voltem sempre para todos os seus projetos. Eu só te peço desculpa, porque a gente só conseguiu entrar em contato com o teu projeto graças ao Clóvis, porque se eu tivesse sabido disso, a gente teria entrevistado você no primeiro dia do financiamento. Eu abri com o Diego Franzen. A gente está liberado. Sempre que tem algum projeto de gente séria, de gente de trabalho, você vê, a gente não chama por tipo quantidade de gente de Instagram, e os caras, não, a curadoria aqui é muito chata. Mesmo porque hoje vocês deram sorte que o Paulo Jacobina ele está lá na FRA, que ele tinha, acho que uma iniciação agora, e as perguntas que ele faz, se o cara não souber, ele é mastigado. Então a gente está
com essa preocupação, né? Porque tem internet agora com TikTok, com essas coisas, tem tanta porcaria, tanta gente falando besteira por aí que a gente está com uma preocupação enorme de trazer gente que sabe o que está falando para poder explicar, poder colocar a coisa de uma maneira legal para quem quiser pesquisar, ter aonde encontrar, né, uma bússola, né? A gente não é dono da verdade nem nada. A gente chama várias pessoas que vão falar e geralmente elas falam a mesma coisa porque eles estão pesquisando as coisas sérias, né? Mas a gente dá vários pontos diferentes do mesmo ponto de vista. Falamos de vários ritos diferentes, de várias espiritualidades diferentes. E vai ser um prazerzão ter você, o Clóvis, o Tarsi, sempre que vocês quiserem, vocês já são da casa. Se vocês não estiverem fazendo nada de terça, quinta ou sábado, só dá um toque que aí vocês entram aqui para bater papo. E vocês que acompanharam a gente até agora, muito obrigado pela paciência. Essa foi a entrevista 448. Então, se vocês gostaram, tem mais ou menos aí 2 horas de conversa. A gente tem mais ou menos aí 900 horas de conversa para vocês se divertirem em podcast. E com palestra, e vale a pena assistir. Tem palestra que você tem que assistir 2, 3 vezes, porque é muito conteúdo, muita coisa legal, e o YouTube não distribui a gente depende do boca a boca mesmo, porque eles só querem vídeo de 10 minutos com dancinha e musiquinha, e a gente não faz isso. Mas se você que está assistindo a gente quer estudar, quer aprender, assina o canal, dá like, segue a gente e vê os vídeos que você vai gostar bastante. Então, muito obrigado, Rodrigo, Ulisses, Tarsi, Clóvis, Luigi, vocês que acompanharam a gente, e até o próximo Boteco dos Illuminati.